Olá, o meu nome é Daniel Araújo e venho falar-vos sobre os fatores críticos para o sucesso das empresas no mundo pós-pandemia. Quero começar a minha apresentação falando ou definindo uma empresa de sucesso. E, a meu entender, uma empresa de sucesso é uma empresa que consegue alinhar pessoas, tecnologia e processos em torno de uma estratégia vencedora. Sou o primeiro a reconhecer que esta não é uma ideia nem nova nem revolucionária. Aliás, a afirmação pode ser usada para descrever empresas de sucesso, quer do passado como também do presente, mas a grande diferença entre o presente e o passado é o contexto em que estamos inseridos. Vivemos num mundo mais competitivo, num mundo mais digital e, apesar da pandemia ter, de certa maneira, polarizado o mundo ou ajudado a polarizar o mundo do ponto de vista geopolítico, a verdade é que a concorrência empresarial não deixou de ser cada vez mais global. Com este contexto, eu pretendo focar-me em cada um destes três vetores que aqui apresento, portanto, pessoas, tecnologia, processos e estratégia, e, entrando em cada um deles, encontrar os fatores críticos de sucesso para as empresas neste novo mundo. Começando pelo pilar pessoas, eu referiria que o principal desafio das empresas no momento atual é atrair e reter talento. O talento já era um bem escasso e a pandemia veio acelerar esta escassez, particularmente no setor das tecnologias de informação. Os novos concorrentes pelo talento deixaram de ser as empresas que estão fisicamente no mesmo local em que operamos, uma vez que, com a abertura do trabalho remoto, passaram a existir concorrentes para o talento que estão noutros países e, quiçá, em alguns casos, até mesmo noutros continentes. Dentro deste contexto, para as empresas, tornou-se crítico apostar em desenvolver talento, apostar na formação de quadros e na combinação de competências desses mesmos quadros. Por este motivo, pessoalmente acredito que a aproximação às universidades passou a ser também importantíssima para as empresas pelas oportunidades que estes modelos trazem na angariação de talento para as organizações. É também fundamental conseguir adotar estratégias de retenção de quadros que passem não apenas pela remuneração baseada na remuneração pura, mas também alicerçadas no crescimento permanente dos colaboradores. Uma vez conseguido a difícil tarefa, ou conseguida a difícil tarefa de atrair e reter talento, o próximo grande desafio com que estamos confrontados neste momento é encontrar modelos de trabalho que se adequem à realidade atual. Fruto da pandemia, fomos forçados a vivenciar o trabalho remoto como uma realidade das empresas, sendo que conseguimos perceber rapidamente quais são as vantagens e desvantagens que este modelo oferece. Num momento pós-pandemia, que é o momento em que vivemos, grande parte das empresas, e atenção, quando falo das empresas, coloco a empresa que pertenço também dentro desta realidade, tentaremos encontrar um modelo híbrido com o objetivo de retirar vantagens entre o modelo presencial e o modelo remoto. E a chave será, sem dúvida, encontrar um equilíbrio entre estes dois modelos. Não é por acaso que o diretor de trabalho remoto passou a ser uma das funções que ganhou muito destaque durante a pandemia. Sem dúvida que será uma função que se irá acentuar no futuro, porque as empresas hoje precisam de conseguir encontrar o equilíbrio entre a flexibilidade que o trabalho remoto traz, percebermos que a colaboração entre as pessoas que estão remotamente ou presencialmente é diferente e, portanto, temos que encontrar uma maneira de conseguir experimentar ou garantir que temos o melhor destes dois mundos e também garantir o sentido de pertença à organização para as pessoas que estão remotamente e que não vivenciam a organização todos os dias. Outras questões que também teremos que resolver e que são muito importantes para as empresas seguindo para frente será como é que vamos gerir a carreira dos colaboradores remotos. E parece simples, mas é uma questão verdadeiramente difícil de se resolver, porque não podemos entrar em modelos discriminatórios que discriminam os trabalhadores presenciais dos trabalhadores remotos. Outra questão importante será
qual deverá ser o equilíbrio de remuneração entre colaboradores que estão presenciais e colaboradores que estão remotos. Certamente, quando questionamos as pessoas, toda a gente percepciona que a remuneração deve estar indexada à função, mas algumas empresas, como é o caso da Google, por exemplo, já está a indexar o ordenado não apenas em função da função que a pessoa exerce na organização, mas também em função do local onde o próprio colaborador vive. Portanto, tudo isto são questões que estão a ser levantadas neste momento. Outras empresas, inclusive, estão a pensar em adotar modelos de remuneração diferenciados entre remotos e trabalhadores presenciais baseados em remuneração por tarefa. Portanto, o mundo está a mudar, os novos modelos de trabalho vieram alterar substancialmente a realidade com que estávamos confrontados e as empresas que quiserem ter sucesso dentro desta nova realidade precisarão, sem dúvida, de encontrar modelos vencedores dentro desta nova realidade. Portanto, tendo falado das pessoas e do pilar pessoas, quero agora debruçar-me sobre tecnologia e processos. No que toca a tecnologia e processos, todos nós percebemos que a pandemia veio acentuar o salto para o digital. A maior apetência para a adoção de modelos digitais, menos viagens, mais videoconferências, mais automação e teletrabalho, incremento da telemedicina, um aumento do e-commerce e até em setores como a educação, foi fácil percepcionarmos que precisamos, sem dúvida, de preparar a próxima geração para um mundo cada vez mais digital e resolver as assimetrias financeiras que existem do ponto de vista de sociedade como um todo. É verdade que nem todas as empresas precisam de tratar a transformação digital como uma prioridade absoluta. Dependendo do setor em que estamos inseridos, naturalmente podemos ir mais rápido ou mais devagar. Aliás, a figura que trago tenta ilustrar isso mesmo. Portanto, para determinados setores, como tecnologias de informação ou até mesmo os mídia, é importantíssimo estar muito avançado do ponto de vista da transformação digital, mas há outros setores, como a construção e a agricultura, em que essa transformação irá decorrer a mais longo prazo. Mas ainda assim, quer seja curto, médio ou a longo prazo, realizar essa transformação será vital para as empresas. E isto não é um processo opcional, porque o mundo está a mudar, há um nascimento de modelos digitais que estão a sobrepor-se aos modelos incumbentes e as empresas que não realizarem esta transformação tenderão a perder relevância crescente no mercado e acabarão por desaparecer, sendo substituídas por players digitais. A verdade é que, apesar de se tratar de um processo de transformação e um processo tecnológico, a questão não está na tecnologia. A tecnologia existe, temos cada vez mais tecnologia, mas a chave que precisaremos de conseguir resolver está nas pessoas. Porque transformação digital é um processo de pessoas. E quando falo de pessoas, falo da base ao topo das organizações. Um estudo no Reino Unido chegou à conclusão de que nas organizações de topo no Reino Unido, apenas 5% dos gestores dos conselhos de administração tinham as denominadas competências digitais. Eu trago apenas o estudo do Reino Unido, não tenho um estudo concreto de Portugal, talvez o IDC tenha, mas é importante pelo menos referenciar de que existe um gap de skills que será fundamental para materializar esta transformação digital e, portanto, este gap de skills é absolutamente crítico também, para usar a palavra crítico uma vez mais, crítico para conseguirmos materializar esta transformação digital enquanto empresas e enquanto sociedade. Tendo abordado pessoas, processos e tecnologia, quero agora debruçar-me sobre a estratégia. E o sucesso para as estratégias dentro desse novo mundo passam velocidade. Temos de ser rápidos a criar produtos, rápidos a angariar clientes, rápidos a alterar processos e a reagir a mudanças de mercado. Porquê? Porque o mundo está mais rápido. Se o setor da aviação levou 68 anos a atingir 50 milhões de utilizadores, o Facebook levou apenas 3 anos e o jogo Pokémon Go 19 dias. Com o acelerar da digitalização da sociedade, com o acelerar da adoção de modelos digitais, a tendência será que o mundo seja cada vez mais rápido. Portanto, temos de ser rápidos e capazes de reagir a esta velocidade. Ao mesmo tempo, temos de ter uma capacidade de adaptação que seja verdadeiramente tem que estar no topo da lista das nossas capacidades, é isso que quero referir. Porquê? E trago um exemplo que tem a ver com um fabricante de máscaras na China que antes do Covid fabricava carros elétricos e que em apenas 3
3 meses, conseguiu alterar por completo todo o seu processo fabril. Esta capacidade, esta plasticidade, esta elasticidade de conseguir rapidamente alterar e reagir perante as mudanças do mercado será absolutamente crítica dentro do mundo em que vivemos. Ao mesmo tempo, se a velha máxima era que para ir rápido temos que caminhar sozinhos, no mundo atual, para irmos rápido, temos que ser capazes de fazer as alianças certas com parceiros, distribuidores e, em alguns casos, sempre que fizer sentido, inclusive com os concorrentes. É uma verdadeira mais-valia no mundo de hoje conseguir pertencer a redes empresariais de partilha de conhecimento, partilha de experiências, porque num mundo em que precisamos de ser rápidos, em que precisamos de reagir rapidamente ao mercado, é importante que consigamos ter uma rede que nos acompanhe nessa reação. Porquê? Porque a verdade é que vivemos num mundo em que a concorrência está em todo lado. E a concorrência deixaram de ser as empresas que fazem parte do setor a que pertencemos, porque a tecnologia reduziu significativamente as barreiras de entrada. E depois podemos usar vários exemplos, como por exemplo a Amazon, mas que podia ser a Google ou a Apple, que são empresas que nasceram como empresas puras de tecnologia, mas que hoje estão praticamente presentes nos mais variados setores da economia. Na verdade, é quase uma brincadeira referir que é uma questão de tempo até que a Amazon seja um concorrente direto de seja que negócio for. A verdade, o mesmo pode ser dito pela Google ou pela Apple. Mas isto são os exemplos que conhecemos, mas há exemplos talvez menos conhecidos no mundo que são igualmente interessantes. Quero falar aqui do caso da Kakao. A Kakao é uma empresa que é um programa de chat muito similar ao WhatsApp que usamos todos os dias, com muito sucesso na Coreia, tem cerca de 200 milhões de utilizadores registados, lançado em 2010 e que em 2017 resolveu lançar um banco online, um banco 100% digital, sem balcões, apenas no telemóvel, um banco online. A verdade é que ao fim de apenas uma semana, e estamos a falar de uma semana, o novo banco digital denominado Kakao Bank conseguiu angariar 1 milhão de clientes. Um mês depois conseguiu chegar aos 3 milhões de clientes. E se calhar, se estes números por si já são impressionantes, o mais impressionante é perceber que conseguiram captar, durante este mesmo período, portanto, apenas um mês, 1,5 bilhões de euros e conceder aproximadamente 1 bilhão de euros em crédito. Isto para usar. E porquê é que eu uso este exemplo? Uso este exemplo porque, de facto, os nossos futuros concorrentes podem ser empresas de outro setor que fazem outra atividade e a probabilidade de serem players digitais que não estão de todo conectados com a nossa indústria é muito grande. Portanto, para terminar e terminando a apresentação tal como eu iniciei, para mim, os fatores críticos de sucesso para as empresas de futuro, na verdade, não diferem muito das empresas do passado ou até das empresas do presente. Temos que ser capazes de continuar a alinhar as pessoas certas em torno de processos e tecnologia pensados à luz do contexto atual e dentro de uma estratégia rápida e adaptável. Naturalmente, sempre atentos à concorrência que pode vir de qualquer lugar. Muito obrigado, continuação de uma ótima conferência, foi um prazer ter-vos por aqui.